Ao efetuar o levantamento plano altimétrico de um terreno plano, com a forma de um quadrilátero ABCD, foram obtidos os seguintes vértices, com a indicação das coordenadas em metros. Então, coordenada A, 30 para x, 40 para y, B, 50 para x, 50 para y, D, 70 para x, 40 para y, e D, 50 para x, 30 para y. Qual que é a área desse terreno? Então, imagina, né, pessoal? A gente tem aqui um sistema de coordenadas, que a gente pode chamar aqui, por exemplo, de x e y. E aí tem uma origem esse sistema de coordenadas. Então, aqui seria o nosso zero, aqui seria o x, aliás, aqui seria o eixo das ordenadas, y, aqui seria o x. E aí, aqui a gente tem a origem, aqui é o nosso zero. Então, a gente poderia estar implantando esses pontos nesse sistema de coordenadas e vai gerar aí um retângulo. Então, por exemplo, imagine que eu fosse implantar esse primeiro pontinho lá. Eu andaria 30 aqui no eixo das abscissas e subiria 40 e colocaria um primeiro pontinho aí, eu chamaria de ponto A. E aí ele teria aquelas coordenadas. Tá? 30, 40. Mas a gente não vai fazer isso. Existe uma outra metodologia para a gente chegar na área, né? Então, em síntese, né, a gente plotaria esses pontos aqui nesse sistema de coordenadas e ia formar aqui um retângulo e precisava calcular a área. Como é que a gente vai resolver esse tipo de exercício? A ideia é a seguinte. A gente vai pegar nessa sequência, né, essas coordenadas e elencar elas aqui, ó. Então, estou colocando 30, 40. Então, lá, 30 era x, 40 é o y. Vamos lá, coordenada A. Depois estou colocando aqui a B. Só vamos deixar indicado aqui, só para não esquecer. Então, aqui seria o A. Aqui seria o B. Coordenada B. Coordenada C. Coordenada D. Coordenada que vai se repetir. Então, qual que é a ideia para a gente resolver esse tipo de exercício? Então, separei aqui. Qual que é a ideia, pessoal, que a gente faz para resolver esse exercício? Então, a gente coloca essas coordenadas aqui na sequência e aí repete essa primeira coordenada aqui no final. Então, vejam, ó, isso aqui foi repetido. Olha lá. Essa coordenada ela veio parar lá no final, nessa última coluna nossa. Então, ela veio parar aqui, ó. Bom, fizemos isso então, colocamos aqui numa forma de tabelinha, né? Colocando as coordenadas x e y. Como é que a gente vai resolver então para achar a área, né, pessoal? Então, eu vou fazer assim, ó. 30 vezes 50, mais 50 vezes 40, mais 70 vezes 30. Então, eu venho multiplicando nesse sentido. Depois eu venho tirando. Menos 40 vezes 50, menos 50 vezes 70, menos 40 vezes 50, menos 30 vezes 30. Então, vejo que eu deixei destacado aqui em vermelho as setinhas que estão multiplicando nesse sentido, e eu deixei destacado em verde as setinhas que estão multiplicando nesse outro sentido.
Essa continha da área é em módulo, tá, pessoal? A resposta que tem que sair em módulo. Então, às vezes pode dar negativo aqui, mas o resultado é em módulo. Então, faço essas multiplicações, essas somas e subtração e divido o resultado em módulo por 2. Então, fazendo aí a continha, né, eu tenho 7.600 menos 8.400, vai dar 800 dividido por 2, 400 metros quadrados. Então, a ideia quando se cair esse tipo de exercício é essa, pessoal. Repete aqui as coordenadas na sequência, A, B, C, D, coloca aqui as coordenadas X e Y, e repete essa primeira coordenada aqui na última coluna. E vem fazendo as multiplicações. Se colocar sempre no lugar de quem está elaborando a prova e pensar o seguinte, essa questão pode ser aproveitada perfeitamente. Isso aqui pode ser trocado os números. Vejam aqui, ó, Prefeitura de Serrana, 2018. Considere o levantamento planealtimétrico de um terreno delimitado por 3 estacas definidas por coordenadas em metros. Então aqui a gente tem um formato de um triângulo, temos 3 coordenadas, A, B e C, cada coordenada tem, cada estaca, né, tem as suas coordenadas, em X e Y. Se o terreno é comercializado ao valor de R$500 por metro quadrado, qual que é o preço desse terreno? Então, aqui já perguntava mais direto, né? Qual que é a área do terreno? Aqui está perguntando o preço do terreno, ou seja, primeiro precisamos determinar qual que é a área do terreno, para depois multiplicar pelo seu preço por metro quadrado. Como é que a gente vai determinar essa área? Mesma metodologia. Então, vou elencar aqui essas coordenadas. Ver se eu aproveito aqui. Colocando aqui as coordenadas. Então, a coordenada A é 100 e 30. Então, aqui, ó, 100 e 30. Estaca B aqui, 130 e 70. Estaca C, 160 e 50. Pego aqui a primeira, repito aqui na última coluna, multiplico nesse sentido somando, e multiplico nesse sentido subtraindo. Lembrar que o resultado é sempre expresso em módulo. Então, essa continha aqui pode dar negativo. E lembrar de dividir por 2, né? Com isso, a gente chega numa área de 900 metros quadrados. Se o metro quadrado custa R$500, então basta a gente fazer aqui, ó, 900 metros quadrados vezes R$500 o metro quadrado. A gente chega aqui em R$450 mil.